Olá pessoal, aqui é o professor Washington e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia helenística ou as escolas helenísticas de filosofia. E quando a gente fala escola, pessoal, não é escola no sentido que a gente entende hoje não, é escola no sentido de linha de pensamento, ou seja, um conjunto de pensamentos que são praticados foram desenvolvidos por filósofos, mas praticados por outros seguidores, tá bom? Seja desse mesmo filósofo ou em outros períodos posteriores. Bom, primeira coisa importante para a gente entender é essa denominação helenística. O que a gente chamava, o que a gente hoje chama de Grécia, pessoal, da Grécia Antiga, a região ela não era chamada assim pelos gregos. Os gregos se denominavam helenos e eles chamavam a Grécia de Hélade. Então foram os romanos que colocaram o nome grego, Grécia e enfim, acabou pegando. É importante a gente saber isso por quê? Porque a gente, quando fala de escola helenísticas, a gente tem que remeter a um conceito de helenismo. Quando vocês estudarem Idade Antiga, vocês vão estudar que logo no período posterior ao auge da civilização grega clássica, ali pelo século VI, mais ou menos, a Grécia vai entrar em um período de decadência, do ponto de vista político, principalmente. Porque a grande riqueza da Grécia, do ponto de vista político, era a independência das polis. As polis eram cidades-estados, umas independentes em relação às outras. Mas depois da guerra do Peloponeso, em que essas cidades entraram em guerra entre si, a gente vê que elas enfraquecem do ponto de vista econômico e entram em um processo de decadência política, principalmente. E na região um pouco mais ao norte da Grécia, na época, existia um reino chamado Macedônia, que era governado pelo Filipe II. O Filipe II ele aproveitou o enfraquecimento dessas cidades gregas, das polei gregas, e invadiu essas cidades. E com isso, quando ele invade e submete, ele forma um império, coisa que até então inexistia na região. Um governo central que dominasse todas as cidades. Filipe II foi assassinado e foi sucedido pelo seu filho Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. O Alexandre o Grande, pessoal, é muito importante a gente relembrar, ele foi aluno do Aristóteles. Ele era um homem muito peculiar para a época, bastante inteligente, de uma capacidade intelectual grande e um grande admirador do conhecimento. Então ele vai acabar unificando a Grécia, né, do ponto de vista político, e vai partir para conquistar o Oriente. No período anterior à ascensão do Alexandre Magno, a Grécia ela sofreu duas grandes tentativas de invasão por parte dos persas. Essas guerras ficaram conhecidas como as guerras greco-pérsicas, em que os gregos venceram. Venceram no sentido de que impediram os persas de invadir a Grécia. O Alexandre foi mais ousado. Ele continuou a guerra entre gregos e persas, só que agora os gregos seriam invasores. Então ele passa a liderar um exército muito forte e conquista a região do Egito, né, na África, que era uma civilização muito antiga, muito rica. Conquista a região que hoje é o Oriente Médio, Israel, parte do Líbano, Síria e Irã. Ali ele derrota o Império Persa. O Império Persa está assediado no atual Irã. Só que
O Alexandre, muito curioso que era, ele não só se contenta com dominar essa região, ele continua avançando, ele avança até os limites do mundo grego, que o grego conheceu na época, para ser mais exato. Ele chega até a região onde hoje é a Índia, muito distante, portanto, da Grécia. E o Alexandre tinha o ideal de montar uma monarquia universal, ou seja, comum a todos os povos, com ele, obviamente, no comando. Mas para isso seria necessário introduzir nesses povos parte da cultura grega. E aí, pessoal, acontece o que normalmente nós chamamos de fusão, de sincretismo. As culturas grega e as culturas locais conquistadas por Alexandre, elas começaram a se fundir, a se misturar. Para vocês terem uma ideia, a cidade mais famosa, uma das cidades mais famosas com a maior biblioteca da antiguidade, se chamava Alexandria e ficava no Egito. Alexandria, porque foi criada por Alexandre. Era um centro de irradiação da cultura grega. E o Alexandre criou outras 16, num total de 17, se não estou enganado, cidades com o nome de Alexandria. Todas elas para servirem como ponto de irradiação da cultura grega. Mas olha que interessante. A partir do momento em que a filosofia grega entra em contato com outros conhecimentos muito antigos também, alguns muito mais antigos do que a própria Grécia, que o conhecimento grego, essa filosofia grega ela vai beber de fontes não gregas. Então há uma comunicação entre essas culturas. Essa comunicação, essa fusão entre a cultura grega e as culturas orientais é o que nós chamamos de helenismo. Nós vemos a ascensão do grego como uma língua, digamos assim, oficial, guardadas as devidas proporções, mais ou menos o papel que o inglês faz hoje. Ou seja, uma língua comum a um grande conjunto de povos, então era possível que pessoas de uma classe social alta e bem educadas no Irã, na Pérsia, né, na época, falassem grego. Assim como pessoas da classe mais alta no Egito também poderiam falar grego. Então era uma forma de comunicar. Escrevia-se em grego, então era uma forma de você ser entendido por pessoas intelectualmente mais sofisticadas. Então a gente vai ver que há um período que há um enriquecimento bastante grande por parte da filosofia. Então a gente vê que o pensamento platônico e o pensamento aristotélico eles navegam por esses novos caminhos. Entram em contato com teorias, com ideias muito antigas também e ganham novas formas. Algumas formas mais místicas, outras formas menos místicas. Mas é importante que a gente veja que essas escolas helenísticas, elas são de um período diferente. Enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles, eles ainda são de um mundo grego em que as polis e as polei eram independentes, agora esses filósofos veem as polei como pertencentes a um só Estado. Então muitos, não todos obviamente, mas muitos desses filósofos se distanciam da vida política, pois veem nelas expressões do comportamento mais vulgar do ser humano, da sede pelo poder, da sede pela honra, pela fortuna, o que esses filósofos consideram como buscas inúteis, glórias inúteis. Então a filosofia, nesse momento, ela ganha um ar de filosofia para a vida, para o viver. Então muitos desses filósofos se debruçam sobre questões da vida, de como viver melhor. E é aí que surgem as grandes escolas da filosofia helenística. Então reparem que a ética, vai ser
grande região, o grande foco de pensamento desses filósofos. Muita coisa do que eles escreveram a gente simplesmente perdeu, né? É um período riquíssimo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista intelectual. No entanto, pouca coisa sobrou para a gente. E que escolas são essas? O epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. Bom, vamos começar pelo cinismo. O cinismo, pessoal, ele foi fundado por um pensador chamado Antístenes, mas talvez o seu representante mais famoso tenha sido o Diógenes de Sinope. Há uma lenda entre os filósofos, a gente não sabe se é verdade, que Alexandre o Grande teria conhecido pessoalmente o Diógenes. E o Diógenes ele vivia em um barril, ele vivia nas ruas, porque os cínicos eles pregavam uma vida simples, uma vida em que a pessoa só usufruísse o que fosse necessário para a sobrevivência. Então ele vivia do que as pessoas davam a ele. Então ele vivia nas ruas. Cínico por quê? Cínico vem de kínikos, de cachorro em grego. Ele vivia rodeado por cachorros. Hoje o Diógenes seria chamado de um morador de rua. Só que aquele sujeito era um homem instruído, um filósofo bastante sagaz, e que tomava aquele estilo de vida não por excentricidade, mas acreditar que a vida apegada a bens materiais, a vida apegada ao poder, à vaidade, à honra e assim por diante, não tornava o homem livre, ao contrário, tornava o homem um escravo da sua própria vaidade, das suas próprias paixões. Então, nesse sentido, o oposto desse estilo de vida é o desejado pelos cínicos, ok? Não confundirmos, por favor, com a palavra cínico hoje em dia, como uma pessoa dissimulada, falsa. Não. O cinismo grego, ele volta as costas para as convenções sociais negativas. Então, os cínicos vivem afastados, na medida do possível, da sociedade. Então, esse Diógenes ele vivia na rua. E reza a lenda entre os filósofos que um dia Alexandre o Grande teria parado em frente a ele, né? O Diógenes estava lá no seu baú, e o Alexandre teria dito: ó Diógenes, sou Alexandre o Grande, blá blá blá, e vim aqui para ouvir uma palavra sua de sabedoria. E eu vim aqui para lhe oferecer um presente. Então me diz, Diógenes, o que você quer? O que tiver à minha disposição eu farei para você. Reza a lenda que o Diógenes teria dito: saia da minha frente porque você está tapando o sol. Então olha só. Não sei, a gente não sabe se essa história é verdadeira, é provável que não. Mas isso mostra o quanto esse sujeito é apegado às coisas simples. Diante de um dos homens mais poderosos do mundo naquela época, ele pede que ele dê licença, porque quer usufruir da luz do sol, do natural, do simples. Então esse é o espírito do cinismo. É o espírito da vida simples e de virar as costas para as vaidades tolas. Bom, outra escola que também está ligada à questão da vida é o epicurismo. Então a gente vai ver que o Epicuro ele vive na cidade, ele nasce em Samos, mas ele vive na cidade de Atenas, um pouco mais afastado da zona urbana, porque ele acredita que aquele caos urbano ali ele é prejudicial ao pensamento, porque ele é prejudicial à pessoa, torna ela mais agitada, torna ela inquieta, torna ela incapaz de prestar atenção em coisas necessárias. Então o Epicuro ele tinha uma casa simples e tinha um grande jardim.
E era nesse jardim que ele recebia os seus discípulos, os seus alunos. E é importante que o epicurismo ele defende uma vida igualmente simples, não tão dura quanto os cínicos, mas uma vida simples, uma vida ligada ao que é necessário para se viver. Nisso isso parece com cinismo, porque ele vai apontar que essas vaidades tipicamente humanas, elas inquietam a alma. Um homem que está muito voltado para a busca da honra, ele não está preocupado em viver bem, está preocupado em alcançar um objetivo, logo ele se inquieta, porque a honra é uma coisa volátil, ela pode vir, pode não vir, pode vir e depois você pode cair em desgraça. Então ela não é necessária. Então a gente vai ver que, por exemplo, entre as ideias do epicurismo, ele defende o chamado atomismo, muito parecido com o atomismo dos pré-socráticos, em que ele diz que a nossa alma também é composta por átomos. Logo, quando morremos, tudo se desagrega, todos esses átomos se desagregam, tanto do nosso corpo quanto da nossa alma, e a gente desaparece. E os nossos átomos são incorporados em outros elementos e assim por diante. E por que isso é importante? O Epicuro vai dizer que o medo da morte é algo que atormenta os seres humanos. Só que é um medo tolo, já que todos vamos morrer. E se a vida é a aflição, a morte é o fim da aflição. Então a morte ela é a libertação. Então, na verdade, não há motivo para temer a morte, e sim para aceitar a morte como parte do processo da vida. A partir do momento em que as pessoas aceitam isso, elas se libertam do medo da morte e se abrem para aproveitar os momentos, os bons momentos de vida. Então a gente vai ver que bons momentos são esses. Aproveitar a vida, aproveitar os prazeres da vida. A partir do momento em que você vive sem medo, você está aberto de forma plena para as experiências. Então aqui ele diz um pouquinho sobre que experiências são essas. A experiência do prazer. Que prazer é esse? Não é esse prazer desvairado que a gente tem hoje. Esse prazer desvairado, egoísta, ele já criticava. Epicuro já criticava. Ele dizia que as pessoas devem buscar o prazer como forma de aquietar a alma, o que ele chama de ataraxia. O prazer da convivência com os amigos, o prazer de comer quando tem fome, beber quando tem sede, comer uma boa comida, beber uma boa bebida, descansar, viver uma vida simples, trabalhar, pensar. Então todos esses prazeres são prazeres que, de acordo com o Epicuro, eles acalmam a nossa alma. Ao contrário da busca da honra, da riqueza e do desejo do corpo. Que esses sofrimentos, que esses prazeres, na verdade, trazem sofrimentos. Há prazeres que trazem sofrimentos e devem ser evitados. E há sofrimentos que trazem prazeres que devem ser suportados. Por exemplo, o esforço físico, coisa simples, o esforço físico para construir uma casa. É um sofrimento, é duro, é pesado. No entanto, ele trará o prazer de você ter uma boa casa e um local para se proteger. Então, nesse sentido, ele deve ser suportado. Reparem, é saber suportar as durezas da vida para aproveitar. Então, o ideal de vida desse sujeito é o ideal do sábio. Ele busca a chamada aponia, que é a ausência de dores físicas, sempre que possível, obviamente, e a chamada ataraxia, que é a ausência de perturbações da alma, do espírito, da consciência. Então, a partir do momento em que a gente faz isso, a nossa vida se torna plena, se torna calma, a gente se controla, a gente não deixa que o mundo controle a gente. Agir de forma sábia
é sempre agir de forma racional, justa e prudente, para consigo mesmo e para com os outros. Então, esses são os ideais do epicurismo, e que guardam seguidores até os dias de hoje. Bom, com isso terminamos esta parte de filosofias helênicas.